Olá, meus amigos, saudação de paz a todos. Aqui você está no canal Simplesmente como Jesus. Eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu quero rapidamente pensar com você um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 8 e no verso 32. João capítulo 8, Evangelho segundo escreveu São João capítulo 8 e o verso 32 diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Texto muito conhecido, muito citado, mas vamos procurar aqui rapidamente trazer a sua mais próxima, objetiva e intencional aplicação quando o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo falou esta palavra, que João registrou no seu Evangelho. Aqui João, ele registra esta palavra que Jesus estava dando logo após ele ter presenciado aquele episódio onde aquela mulher adúltera foi colocada diante dele e os seus acusadores a acusaram de ato de adultério e, segundo eles, dizia a lei que ela deveria ser apedrejada. Essa história é muito conhecida também, né, onde Jesus ali, ele faz a seguinte pergunta, ele faz a seguinte proposta: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ali todos começaram a se retirar, desde os mais velhos até os mais novos. Nós vemos nesta passagem que Jesus ele continua falando, e ele fala muito no Evangelho de João sobre, você vai encontrar muito a palavra verdade. E nesse texto especificamente, que verdade é esta que Jesus estava falando? A própria Bíblia responde, porque a Bíblia ela faz afirmações que se complementam, né? Então aqui a gente vê que Jesus ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. No 36 do mesmo capítulo, de número 8, ele vai dizer o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ainda para completar esse texto, no mesmo Evangelho, no capítulo 14, no verso 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a verdade é Cristo, a verdade é Jesus, é Ele que liberta o homem. Liberta o homem do quê? Do que o homem precisa ser liberto? Do que o ser humano precisa ser liberto? Talvez você que está vendo esse vídeo pode pensar consigo mesmo: mas eu não sou escravo de ninguém, eu não sou escravo de nenhum vício. Eu quero dizer para você que nesse mesmo texto, Jesus diz que aquele que peca, ele é servo, ou em outras versões, escravo do pecado. Ele não consegue viver uma vida que não seja na dependência do pecado. E o pecado, ele traz consequências eternas. O pecado é como um salário. O pecado é como um trabalho que você faz. É como um trabalho que não tem pagamento, pagamento uma vez só você recebe, e esse pagamento é a morte. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas aqui nós vemos que Jesus ele diz que ele é a verdade que liberta. 3 coisas, pelo menos, ou até outras mais, mas eu gostaria de falar sobre essas 3 coisas que Deus ele nos liberta. Primeiro, ele nos liberta do medo. Quantas pessoas hoje vivem presas, vivem escravas do medo? Medo do dia de amanhã, medo de perder um familiar que ama, medo de pegar alguma doença, como agora num tempo de pandemia, ainda vivemos um tempo de pandemia, pessoas que têm medo de contrair esse vírus, pessoas que têm medo de tantas coisas, né? Medo da incerteza, do seu futuro, são tantos medos. Eu quero dizer para você que Jesus ele quer te libertar deste medo. Você que está vendo esse vídeo agora, entregue sua vida a Cristo. Ele pode te libertar
deste medo que domina a sua vida, o medo de crer nas promessas de Deus, o medo de avançar pela fé e de traçar objetivos e de crer que Deus tem o melhor para a sua vida. Também Deus, através de Cristo, Ele quer te libertar da dependência do pecado, da dependência talvez de um vício que você tenha. Jesus, Ele pode te libertar. Ele quer te libertar dessa dependência. Ele quer te libertar também da ignorância. Não é da ignorância, não digo da brutalidade, não digo da grosseria no modo de falar, embora isso também Ele pode te libertar, mas eu falo da ignorância espiritual. Ele quer fazer com que você conheça a Deus através dele. E Ele mesmo, como eu já disse aqui, é o caminho. Ele diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, não existe religião que leva a Deus. Existe uma pessoa que leva a Deus. E essa pessoa que esteve nesta terra, que pisou neste mundo, comprovadamente registrado pela história, pelos livros, não só pela Bíblia, pela arqueologia, pelos livros de história que também podem ser verificados além da Bíblia. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é o único que pode nos levar a Deus, a ter um relacionamento com Deus, a conhecer a Deus, a viver uma vida que agrada a Deus, ser liberto do pecado, ser liberto do medo, ser liberto de todo este fardo que está sobre nós. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 28, o mesmo Jesus faz um convite: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então o pecado ele cansa o ser humano. O ser humano vive com aquele peso do pecado em cima dele, e Jesus quer tirar este peso. Jesus quer tirar este peso da sua vida hoje. Ele quer transformar a sua vida. Deus tem um novo tempo para a sua vida, um tempo de liberdade, um tempo de vitória, um tempo de graça, um tempo de renovo, um tempo de bênção sem medida. Então, receba esta palavra, creia nela, porque é a palavra de Deus que pode te libertar na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Quero dizer que se você está vendo este vídeo pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo Facebook, aqui embaixo tem um link, você pode nos acompanhar ali no YouTube, temos o canal do YouTube, simplesmente como Jesus, ou até mesmo pelo Instagram, e que você possa receber a palavra de Deus através dessas ferramentas das redes sociais que têm alcançado tantas vidas. Deus te abençoe e até um próximo vídeo.